Como assim? Se esse que é o problema, todos os rótulos estão fora de ordem. E você sabe quantas frutas você vai ter que retirar? Uma fruta. Com uma fruta, sem olhar, eu enfio a mão numa caixa, tiro uma fruta e descubro qual caixa tem maçã, qual caixa tem pera e qual caixa tem maçã e pera. Então, solução do Diofanto. Com uma fruta da caixa que está escrito maçã e pera, eu resolvo a questão. Como assim? Vamos lá. O segredo é, todos os rótulos estão fora de ordem. Significa que, onde está escrito maçã, não tem maçã. Ou vai ter pera, ou vai ter maçã e pera. Por quê? Porque o rótulo está errado. Se o rótulo está errado, está escrito maçã, não tem maçã. Onde está escrito pera, não tem pera. Ou tem maçã e pera. Por quê? O rótulo está errado, foi dito. Onde está escrito maçã e pera, ou vai ter apenas maçã, ou vai ter apenas pera. Tá certo? Então, eu tiro uma única fruta dessa caixa. Por quê? Porque nessa caixa está escrito maçã e pera. Está escrito que está misturado. Ai, caramba. Se está errado, não está misturado. Então, ou é só maçã, ou é só pera. Enfia a mão nessa caixa. Retiro, por exemplo, uma maçã. Se a maçã está aqui, aqui não tem pera. Se a maçã está aqui, ela não está aqui. Então, aqui só pode ser maçã e pera. Se a maçã está aqui e a maçã e pera está aqui, a maçã e pera não está aqui. Então, aqui só pode ter pera. Então, com uma fruta da caixa que está escrito maçã e pera, eu descubro o que tem em cada uma delas. E se fosse o contrário, se eu tivesse tirado a pera aqui, tudo bem. Olha só. Se eu tivesse tirado a pera aqui, o que ia acontecer? Se aqui fosse uma pera, não teria maçã. Se a pera está aqui, ela não estaria aqui. Então, aqui seria maçã e pera. Se a maçã e pera está aqui e a pera está aqui, aqui só pode ser maçã. E eu resolvo do mesmo jeito. Então, a dica dessa questão é: leia atentamente a frase. Preste atenção no enunciado da questão. Tá certo? Acredite que eles não colocaram aquele enunciado por acaso. Eles não vão escrever nada no enunciado que seja supérfluo, que não tenha a ver com a questão. Tá certo? Então, primeira coisa, lê a questão, presta atenção no que está escrito, porque quando eu disse que todos os rótulos estão fora de ordem, foi aí que eu solucionei. Se tivesse escrito na questão, não necessariamente nesta ordem, furou. Eu não conseguiria resolver a questão. Porque não necessariamente nessa ordem significa que poderia estar nessa ordem. Significa que poderia estar exatamente daquele jeito. E aí eu não teria como eliminar uma das possibilidades. Tá certo? Uma outra dica de lógica que é fantástica e que é uma frase que eu sempre escuto, lógica não tem lógica? É claro que tem, tá certo? A diferença é que a gente não tem emoção, a gente não se envolve com a questão e aí fica mais fácil para a gente passar a lógica para vocês. Mas são aqueles jogos de verdade e mentira. Carlos Chagas faz isso, joga a verdade contra a mentira. Então, sempre que eu puder, tá, ir pelo falsete da verdade contra a mentira, eu consigo resolver uma questão. Por exemplo, eu não sei se aquilo que está sendo dito na questão está certo ou está errado. Eu não sei. Não foi dito em questão que a frase está correta ou que a frase está errada. Aí o que eu faço? Como eu não tenho provas daquilo, como eu não consigo chegar a uma conclusão, o que eu faço? Eu suponho que está correto, por exemplo. Eu suponho um caminho. E aí eu vou por aquele caminho, estou indo por aquele caminho, chegou lá na frente, fui barrada, caí em contradição. Se eu cair em contradição, significa que o que eu supus
me levou a uma contradição. Se o que eu supus me levou a uma contradição, eu volto, inverto e sigo pelo caminho correto. Isto chama-se princípio da contradição. A gente faz isso o tempo todo, tá certo? A gente trabalha essa ideia o tempo todo, tá? Tem uma questão que ela é fantástica. Ela mostra para vocês exatamente o princípio da contradição. E dá a impressão que a gente está falando tudo o contrário. São duas questões, aliás. Uma é uma questão que eu chamo a famosa questão do Jack Bauer, tá certo? O Jack Bauer ia ser morto, e aí o cara virou para o senhor, cara, eu vou te matar de qualquer maneira. Jack Bauer deu 24 horas e tal, igual você vai estudar a partir de agora, 24 horas por dia, tá certo? Direto hoje, 3 horas pela IOB, tá certo? E o resto até o final, até fevereiro. Olha bem, presta atenção. O Jack ia ser morto de qualquer maneira. O terrorista Abu Fayed virou para ele e falou assim, ou eu vou te enforcar, ou eu vou te fuzilar. Se você disser uma frase verdadeira, eu te enforco. Se você disser uma frase falsa, tá certo? Eu te fuzilo. Jack pensou e falou a frase. Conseguiu sair livre e vivo, que é o mais importante. Como sempre, né? Porque senão não tem próxima temporada, a Fox quebra. Então, olha só, o que o Abu falou com ele? Se ele falar a verdade, ele é enforcado. E se ele disser a mentira, ele é fuzilado. Aí o Jack pensa rapidinho, papum, e fala a frase. E consegue se libertar. O que o Jack fala? O que eu acabei de dizer. O Jack usa o princípio da contradição. Ele vai jogar a verdade contra a mentira. Ou seja, ele vai afirmar, tá certo? O seguinte, eu vou ser fuzilado. Oh, mas aí você morre, caramba. Olha só, eu vou ser fuzilado. Ele afirmou isso. Então o Abu jogou ele na parede. Quando ele foi metralhar o Jack disse, eu vou ser fuzilado. Você está me fuzilando. Então eu disse a verdade. Se eu disse a verdade, você não pode me fuzilar. Você tem que me enforcar. Porque quando o Jack fala a verdade, ele é enforcado. Não seja por isso, traga a corda. Aí pega a corda, passa no pescocinho do Jack. Quando vai para enforcar o Jack disse, eu disse que vou ser fuzilado. Você está me enforcando. Portanto, eu menti. Se eu mentir, eu não posso ser enforcado. Eu tenho que ser fuzilado. Então, a gente fuzila você. Só que ele disse que vai ser fuzilado. Eu vou ser fuzilado. Se você está me fuzilando, eu falei a verdade. Portanto, você tem que me enforcar.